Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse vídeo. Eu sou o Marcelo aqui da Conduzarte e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo filtro dos sonhos aqui usando crochê, né, que é o que eu ensino, fios de lã, pompons, guizos para fazer esse barulhinho aqui super legal. Olha que projeto incrível. E é claro, bastidores, né, que eu também esqueci de falar. Tudo isso aqui eu comprei lá no Rei do Armarinho, que é o maior armarinho, a maior loja que tem lá na 25 de março. Lá você acha tudo que você precisa de aviamentos, artesanato, tem coisas importadas, nacionais, enfim, amo aquela loja. Você pode comprar pelo site também se não estiver aqui em São Paulo, tá? Mas vale muito a pena conhecer a loja física lá, que os preços são imperdíveis. Então vamos para a nossa aula, mesmo que você não faça crochê muito bem, você vai conseguir fazer esse trabalho, porque é bem fácil, é nível básico, tá? Então curte esse vídeo, comenta, compartilha, porque eu tava sumido aqui do canal e eu tô querendo voltar. Eu preciso do seu incentivo, hein? Vamos pra nossa aula. Oi gente, tudo prontinho pra gente começar aqui a nossa mandala Filtro dos Sonhos. Eu tô com o material aqui todo que foi adquirido lá no Rei do Armarinho. Vou começar aqui pelo fio batik da Círculo. Tô deixando aqui a referência da cor do fio. Esse aqui é um tom de amarelo, laranja e vermelho, parece fogo, né? Vai ficar bem bonito. E eu peguei tudo combinando com essa cor do fio, mas você pode usar outro fio e usar outras cores também se quiser. Eu vou utilizar também esses pomponzinhos prontos da marca Merita, que é uma marca importada, né, exclusivamente lá pelo Rei do Armarinho. Esse aqui é um pacotinho que vem 100 unidades, tá? Eu peguei o laranja e o vermelho. Tem também os guizos, também da marca Merita. Esse aqui é um guizo de ferro, né? É uma ideia super legal, né? Para fazer um barulhinho, trazer movimento para sua peça. E brilho também. Eu vou usar o dourado nessa composição aqui com laranja e vermelho. E também bastidor, tá? Esse aqui é um bastidor maior, que é o que eu vou utilizar nesse projeto. Ele tem 36 centímetros, também é da Merita. Ele é grandinho, tá vendo? Esse aqui é um bastidor de bambu. Ele abre aqui, ó, mas você pode usar outro modelo de bastidor também se quiser. E aí eu tenho aqui uma outra opção que é um bastidor menorzinho, que ele tem 16,5 centímetros. Aí você pode usar para fazer de repente um quadrinho ou uma mandala menor também. E com esse fio batik eu vou utilizar essa agulha aqui de crochê, que ela tem 3 milímetros. Essa aqui é uma agulha da coleção da marca Merita, ó, tem várias numerações. Eu adquiri um kit com 12 unidades, eu paguei um valor super baratinho lá na loja, na 25. Essas agulhas são bem legais, elas são do material que desliza bastante na hora de crochetar com esse tipo de fio. Bom, esse fio batik, ele tem essas nuances aqui. Eu vou aqui separar essa parte e começar a partir da parte mais clara, tá? Então eu vou tentar deixar aqui essa parte separada para que eu possa usar depois... quando o trabalho estiver mais avançado, tá? Para fazer a parte da decoração da mandala na parte de baixo. Então eu vou pegar o meu fio aqui começando pela parte mais clara, para que ele tenha uma nuance bem bonita, tá? Começando do claro para o escuro. A gente vai começar fazendo um anel mágico com 8 pontos, tá? Então eu pego aqui esses 2 dedos e eu vou fazer um anel mágico, ó. Eu passo o fio aqui por cima deles, dou a volta... E aí passo de novo, ó, vai ficar 2 vezes passando aqui, ó, 1 e 2, tá? E a pontinha do fio fica aqui voltada para a minha direção. Então eu pego aqui essa agulha, passo por baixo do primeiro fio, puxo o fio que está atrás para frente, dou uma voltinha e aí, ó, eu pego o fio que está ligado ao novelo. Ó, abro aqui para dar espaço e aí eu vou fazer 2 correntinhas para subir aqui o primeiro ponto alto, tá? Só para simular a altura dele, ó. Ainda não é o ponto, tá? Isso aqui é um anel mágico, ó. Se eu puxar aqui, ó, ele vai abrir e vai fechar. Então agora a gente vai fazer aqui os nossos 8 pontos altos nesse anel mágico. Pronto, fiz aqui os 8 pontos altos, né? Nesse anel. Agora eu vou puxar aqui essa pontinha que ficou e aí eu vou fechar esse anel com um ponto baixíssimo, tá? Então eu pego aqui, ó, no primeiro ponto aqui, na primeira cabeça, que é essa, puxo esse fio aqui e passo direto, ó, ponto baixíssimo, fiz aqui uma bolinha. Agora eu vou subir aqui com
três pontos, três correntinhas, tá? Depois que a gente fez essas três correntinhas, a gente vai laçar o fio, vai pular esse primeiro ponto aqui, e aqui, ó, no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto. E aí a gente vai alternar uma correntinha e um ponto alto no próximo ponto. E assim a gente vai fazendo até o final da carreira, ó, uma correntinha e um ponto alto, tá? Aqui você não vai pular nenhum ponto nessa parte aqui, ó, vai ficar essa distância aqui com um buraquinho, tá vendo? A gente vai fazendo até o final. Pronto, terminei aqui fazendo uma correntinha no final. E agora, ó, que a gente completou aqui toda essa volta, ó, ficou desse jeito aqui, ó. Então agora a gente já vai pegar aqui na próxima cabeça, que é essa. E aqui, ó, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Então a gente pega aqui o fio e passa diretamente, ó. Ficou desse jeitinho aqui. Se a gente contar o número de cabinhos que tem aqui, a gente vai ter 8 cabinhos, tá? Ó, começando por aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora esse fio aqui do começo, que ficou aqui no miolinho, a gente pode apertar ele, dar um nozinho e cortar bem rente, tá? Pronto, agora aqui a gente vai fazer duas correntinhas, né, para dar a altura do ponto, e vai fazer 4 pontos altos em cada um desses buraquinhos que ficaram aqui, tá? A gente vai completar toda a volta desse jeito, ó. Aqui eu tenho 2, 3 e 4. Ó, 4 pontos altos aqui no primeiro buraquinho, tá? E a gente vai fazendo isso em todos os outros. Pronto, depois que eu fiz aqui todos esses pontos, né, deu a volta, olha que bonito que ficou a nossa rodinha aqui inicial. Então agora a gente vai fechar de novo, pegando aqui, ó, no primeiro ponto, né, fechando com um ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas, tá? Então a gente vai pular esse ponto e aqui no próximo ponto, ó, a gente vai fazer um ponto baixo para poder prender ela aqui na base, ó. Então aí a gente vai de novo fazer 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Pula aqui esse primeiro ponto, no segundo ponto a gente faz um ponto baixo. E é isso que a gente vai fazer até completar toda essa voltinha. Bom, terminei aqui de fazer esses pontos. Aqui vocês podem ver, ó, que para fechar ficou um ponto sobrando aqui. Onde que eu vou fechar esse ponto? Ó, eu vou pegar bem aqui, ó, na parte de baixo desse primeiro ponto que ficou aqui, ó. Eu pego e faço aqui um ponto baixíssimo. Então ficou assim. Se eu contar quantas alcinhas dessas aqui ficaram, ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, tá? Mas não quer dizer que o seu número vai dar exatamente isso, tá? Importa que você entenda como é que fique e que fique aparentemente a mesma coisa, porque depois a gente vai esticar isso aqui na mandala. Então, se o teu tiver um a mais, um a menos, não vai mudar muita coisa. Agora que a gente fechou aqui, ó, a gente vai precisar continuar o nosso ponto. Tem umas crianças brincando aqui que estão fazendo o inferno aqui fora, mas tudo bem, né? A gente vai continuar o nosso vídeo normalmente. Vocês fingam que não estão ouvindo essas diabas. Meu Deus. Bom, então agora que a gente fechou aqui na parte de baixo, a gente precisa continuar o nosso ponto dessa parte aqui de cima da alcinha, ó. Como que a gente vai fazer para o nosso ponto que está aqui embaixo vir parar aqui? Ó, eu vou mostrar para vocês o jeito como eu faço. Ó, eu pego aqui a minha agulha e aí eu passo aqui por dentro do buraquinho, pego esse fio, trago aqui para fora e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Então eu pego agora esse mesmo fio e vou fazer um ponto baixíssimo agora pegando do lado de fora, ó. Outro ponto baixíssimo. Tá vendo que tá subindo, né? Ó, ela já tá aqui num tamanho bom, mas eu vou fazer mais um agora aqui embaixo, ó. Agora eu vou alternar, tá? Uma vez dentro, uma vez fora, uma vez dentro, uma vez fora.
Agora eu vou pegar aqui dentro desse jeito, ó, puxo para o lado de dentro e faço ponto baixíssimo. Então agora eu vou fazer de novo a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui na primeira carreira das alcinhas, tá? Então eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. E aí agora eu vou pegar aqui, ó, no próximo ponto, ó, na parte de baixo aqui, ó, entrando aqui no buraquinho, ó, bem aqui, a gente vai pegar e vai fechar com ponto baixo. E de novo vai fazer 5 pontos corrente. E de novo a gente vai fechar aqui, ó, pegando aqui na parte de baixo da alcinha anterior. E a gente vai fazendo isso em toda a volta novamente. Pronto, tô terminando aqui a minha quinta carreira, tá? A gente conta a quinta carreira porque aqui, ó, tem a primeira, né, que é esses pontos altos aqui, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, tá? Agora, a gente vai fechar aqui, ó, fiz aqui os meus 5 correntinhas, tá? Vou pegar logo aqui embaixo aqui, ó, desse último ponto, e aqui eu vou fazer ponto baixo, ok? Desse jeito, ó, fechei. Agora a gente vai fazer aquele esqueminha para o ponto vir aqui para cima, ó. Então eu pego o primeiro dentro, puxo o fio direto, 1, 2 e 3 correntinhas. Dependendo da altura, a gente vai ter que fazer 4, tá? Ou 5, ou 6, conforme vai passando as carreiras. Agora vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha que bonito. Então agora a gente vai fazer 6 correntinhas. Lembra que a gente fez 5, né? Na primeira e na segunda. Agora a gente vai fazer 6. E a cada nova carreira a gente vai aumentando um ponto corrente em cada um dos que já tem, tá? 3, 4, 5 e 6. Então a nossa correntinha ela vai ficando maior a cada nova carreira, ó, e vai fechar de novo aqui. É bem simples esse ponto, ele não tem muita conta, ele é bem fácil porque é só você ir aumentando uma correntinha, né, a cada volta e fazendo sempre a mesma repetição. Cheguei aqui no final da sexta carreira, novamente eu vou fechar aqui embaixo, ó, nesse encontro aqui dos pontos, e vou fazendo aquelas correntinhas para o meu ponto subir aqui até a ponta, ó. Então vou de novo aqui embaixo do arco, faço uma correntinha, 2, 3, e para mim 3 ainda tá bom, tá? Depois nas outras carreiras vai aumentando esse número. Então agora aqui, ó, a gente fez 5 correntinhas, né, nessa e nessa, aqui a gente fez 6, e agora a gente vai fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui, curiosamente, se você contar o número de carreiras, vai dar exatamente o número de pontos que tem nas correntinhas, tá? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Aqui é a sexta, a gente está agora na sétima. A sétima carreira são 7 correntinhas, tá? Então é bem fácil para você não se perder. Agora eu vou fazendo aqui esses pontos, eu volto quando esse trabalho aqui já estiver num tamanho grande e eu falo para vocês com quantas carreiras vai estar, para você poder fechar já no seu bastidor e poder costurar. Bom, estou aqui terminando a 13ª carreira. Eu fiz aqui 13 correntinhas, tá? Então, ó, como vocês podem ver, eu só fui aumentando aqui uma correntinha, né, a cada nova carreira. Agora então a gente vai fechar, né, do jeito como a gente já estava fazendo aqui, ó, pegando bem aqui nessa parte aqui de baixo, entre o início e o final, né, da carreira. E aqui eu fecho com ponto baixo, ok? Então agora, ó, eu vou fazendo aquelas correntinhas, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Até chegar bem aqui, ó, quando ficar levantadinho aqui e ficar bem no meio, tá? Desse jeito aqui tá bom. Agora, eu não vou cortar esse fio aqui perto, eu vou dar bastante fio, vou puxar bastante fio do meu rolo, porque é com esse fio aqui que a gente vai costurar, né,
ou esticar aqui a nossa mandala no nosso bastidor. Ó, agora eu vou tirar esse fio e eu vou puxar ele todo para fora, tá? Todo esse fio aqui que eu cortei, eu vou puxar ele para o lado de fora do ponto. Eu vou pegar agora essa ponta e eu vou fazer aqui um rolinho. Esse fio aqui provavelmente a gente vai cortar ele depois, ele vai sobrar bastante, tá? Mas eu prefiro que sobre mais do que falte. Agora a gente vai colocar o nosso bastidor aqui, separar as duas partes dele, tá? A gente vai usar só a parte interna para poder prender. E agora eu fiz esse rolinho aqui, ó, para poder facilitar na hora da gente poder passar aqui pelos espaços, ó. Então agora eu vou passar por baixo do meu bastidor e aí eu vou passar aqui por baixo do primeiro espaço que eu tenho disponível. E aí eu vou passar de novo, né, pro lado de fora aqui do bastidor, passo de baixo de novo e vou passando no próximo buraquinho. A ideia é essa aqui, ó, é a gente ir passando e prendendo isso aqui ao bastidor. Você pode deixar bem soltinho agora, porque depois a gente vai apertar. Pronto, eu passei aqui o meu fio por todo o trabalho que a gente fez. E agora a gente tem que ir apertando esse fio, ó. Então a gente vai pegando aqui nas extremidades e vai puxando todo o fio de forma que o nosso trabalho fique bem esticadinho, tá? Então o segredo aqui é ter bastante paciência e ir vendo, né, se tem que ficar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Mas é só ir passando e deixando o fio aqui bem justo aqui na extremidade, tá? E aqui, como eu falei, ó, vai sobrar bastante fio dessa parte, porque o que vai gastar aqui, na verdade, é pouco fio para poder prender. É só o suficiente para dar a volta no bastidor e sobrar mais um pouco mesmo. Eu nem precisava ter cortado tanto fio. Então aqui, ó, vocês podem perceber que aqui está muito esticado e aqui está menos esticado, tá? Então a gente tem que ir distribuindo a tensão igual por todo o trabalho. Então a gente vai puxando para um lado, puxando para o outro, trazendo mais para cá, até que fique bem esticadinho. Depois que tiver bem esticado aqui, ó, a gente vai pegar aqui o fio, a gente começou a amarrar por aqui, ó. Então a gente vai passar de novo aqui por baixo e vai fazer uma junção aqui com esse fio que já tá aqui, ó. Então eu vou passar ele aqui por trás, ó, peguei o fio aqui, tá vendo, ó? Então agora eu posso dar um nó nesse fio aqui que foi de onde veio, que foi aqui. E aí eu vou pegar minha agulha de crochê para facilitar, ó, e vou pegar esse fio aqui, ó, para poder dar um nó. E aí a gente dá um nó aqui bem rente, tá? Para não ficar sobrando muito, nem ficar faltando. E a gente dá o nó bem aqui na base, ó, bem aqui onde começa o trabalho. Aqui eu vou dar outro nozinho. Vou de novo passar o fio por aqui. Ó, deu o nó bem aqui na ponta, tá vendo? Ó? Então dessa forma ele vai ficar bem disfarçadinho. Eu vou fazer de novo outro nó aqui, ó. Passo o fio, tá? E aperto, ó. Desse jeito. Olha que legal. E aqui eu posso cortar, tá? Se você quiser, você pode arrematar aqui, mas não tem necessidade porque tá bem presinho. Agora a gente vai pegar o outro lado do nosso bastidor e vai encaixar. Dessa forma, a gente já tá com a nossa mandala pronta, tá? Isso aqui já é um grande enfeite já, você pode deixar isso aqui no móvel, pode pendurar na parede. Mas agora a gente vai utilizar esses fios aqui do começo do nosso trabalho para poder fazer uma franja com os pompons e os guizos. Agora nessa parte eu vou ensinar vocês a fazer essas franjas aqui que vão ficar de enfeite na parte de baixo do nosso filtro dos sonhos, tá? Ele vai fazer um barulhinho super legal porque tem esses guizos, né? E os pompons também para enfeitar. Esses aqui foram os guizos que a gente usou, eu usei na cor dourada. Bom, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer. Vocês só vão pegar um pedaço de fio, tá? Desse mesmo que você está usando no trabalho. Eu tô pegando aqui na parte que tá o laranja, tá? E aí eu vou usar aqui os pomponzinhos laranjas. Se você quiser fazer colorido, você pode fazer de diversas cores, pode brincar com as cores, tá? Eu tô fazendo aqui laranja onde é laranja
E aonde é vermelho, eu tô fazendo vermelho. Vai dar uma nuance bem bonita. Então, ó, aqui na ponta do fio, você vai passar uma agulha. Essa aqui é uma agulha de boneca que tem lá no Rei do Armarinho também, que ela passa aqui pelo buraquinho a lã tranquilamente, tá? Você pode usar aí uma agulha de tapeçaria, enfim, mas tem que ser uma agulha que dê para passar aqui, ó, por esse buraquinho do guizo, tá? Não dá para ser uma agulha muito grossa. Senão você pode colocar com agulha de crochê bem fina, tá? Mas é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar o fio, aqui tem mais ou menos 1 metro e meio, né? Depende do tamanho que você vai querer, a sua franja. E aí você vai colocar um guizo, para começar, sempre vai ser com um guizo. Depois você vai colocar um pomponzinho, você acerta aqui no meio do pompom e puxa. E aí você vai alternando um guizo e um pompom, um guizo e um pompom. Pronto, passei aqui os guizos e os pompons. Então agora a gente vai pegar aqui o primeiro guizo e vai passar para o começo aqui do nosso fio. E aí a gente vai começar aqui fazendo correntinhas, tá? Então eu passo a minha agulha aqui pela correntinha, dou a volta. E aí ó, eu deixo o guizo aqui bem pertinho do meu fio. Aí eu puxo aqui e faço a minha primeira correntinha. Eu vou fazer aqui um total de 13 correntinhas. Pronto, fiz aqui as minhas 13 correntinhas. Então agora eu vou pegar o pompom que estava na ordem aqui, né? Seguinte. E agora eu vou puxar aqui de novo o fio e vou fazer mais 13 correntinhas. E vou alternando um pompom e um guizo, um pompom e um guizo. Aí chegando aqui no final, ó, já coloquei meus pompons aqui, os meus guizos. A gente apenas faz algumas correntinhas aqui para finalizar e tira o fio. Aí você deixa uma sobra boa aqui para poder amarrar depois na nossa mandala, no nosso filtro de sonhos, tá? E aí aqui no começo ficou esse fio, né? Onde ficou aqui, onde a gente começou aqui a colocar o nosso primeiro guizo. Então a gente dá uma volta nesse fio aqui, ó, em torno do guizo e dá um nó, tá? Desse jeitinho, a gente faz aqui 2 vezes isso para ficar bem firme, né? E aí pode cortar aqui bem rente, ó. Então aí o teu guizo vai ficar aqui bem na pontinha, ó, sem nenhuma sobra de fio. Ó, eu já amarrei aqui algumas franjas aqui na minha mandala. O que que eu fiz? Eu resolvi fazer as laranjas num tamanho maior na parte do meio. E as vermelhas eu deixei um tamanho um pouco menor e uma quantidade também menor aqui nas laterais, tá? Então vão ficar 3 blocos aqui de franjas. Eu vou prender esse último aqui, que tem 3 franjinhas, tá? Em tamanhos diferentes também, com cor vermelha. Mas aí você pode fazer de qualquer jeito. Eu vou mostrar depois a outra que eu fiz um de cada separados, tá? Então a gente vai juntar aqui as 3 e vai dar um nó bem aqui na parte de cima para juntar tudo, ó, desse jeito. Então a gente dá esse nozinho aqui. E aí a gente vem aqui no lugar que a gente quer colocar. Ó, eu vou colocar bem aqui, ó. Então eu vou passar aqui por trás da minha mandala e vou dar mais uma volta. Por isso que é bom você deixar uma sobra de fios aqui depois das suas correntinhas, tá? Eu vou aqui com a ajuda da minha agulha de crochê passar eles para trás. Então eu dei uma volta aqui por baixo para esse lado, agora eu vou passar por cima. E vou dar mais uma volta agora para o outro lado. Então eu pego aqui com a minha agulha, passo para trás de novo. E aí eu vou voltar agora para esse lado aqui, ó, da frente. E passo de novo aqui para trás. Aí, depois a gente vai só dar um nozinho. Ó, passo tudo aqui para trás. E aí agora, para dar o nó, o que que eu faço? Eu tenho 3 fios, né? Então eu vou dividir no meio. Não dá para ser o mesmo número de cada lado, porque o número é ímpar, né? Mas tudo bem, ó. Eu vou passar aqui pela frente, ó, 3 fios. E esse fio único aqui eu vou passar pro outro lado, ó. Tudo aqui pro lado da frente, desse jeito. E aí eu jogo esses fios aqui todos pro lado de trás. Aí aqui atrás eu vou só dar um nó neles, tá? Vou dar 2 nós, na verdade, bem apertadinhos.
Ó, dei o primeiro e dei o segundo nó. Aí eu junto esses fios todos aqui, ó. Então eu vou aqui com essa agulha de crochê, pego esses fios aqui, ó, e passo eles para trás. Olha aqui como é que ficou. E aí agora eu posso cortar bem rente, tá? E aí ficou desse jeito aqui. Aí você pode ajustar aqui, ó, andando aqui, ó, mais pro lado, onde você quer que fique cada uma dessas franjinhas, ó. Elas têm que estar na mesma distância. Olha só que lindo. Agora aqui na parte de cima, a gente vai amarrar um fio. Então eu pego aqui o fio, dou um nó. Posso cortar aqui rente, tá? Então eu passo esse fio aqui no lugar onde eu quero que fique, né? Para eu poder pendurar centralizado. E tá pronto. Então a gente tem duas opções super legais de filtro dos sonhos para você poder fazer nessa aula, e você pode usar aí toda a sua criatividade para fazer do jeitinho que você quer. Espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Curte o vídeo, comenta, tá? E compartilha também. Grande beijo e tchau, tchau.